Oi pessoal, tudo bem? Depois de aprender a base da cinemática, a gente vai finalmente entrar nessa aula agora em movimento uniforme, um assunto que aparece demais em provas como o Enem e em tudo quanto é vestibular que tem por aí. Na verdade, é praticamente impossível você fazer uma prova e não aparecer nada de movimento uniforme, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, olha só. O que é pra gente o movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele tipo de movimento onde a velocidade permanece sempre com o mesmo valor, com o valor de velocidade constante. A trajetória pode até ter alguma alteração, a gente vai falar sobre alguns tipos de movimento uniforme daqui a pouquinho. Agora, só para exemplificar para você, tá vendo essa escada rolante aí no fundo? O que acontece? Você sobe na escada rolante e durante todo o movimento de subida ou de descida, você está se deslocando sempre com a mesma velocidade, tudo bem? Um outro exemplo que eu posso te falar é a velocidade do som. Lembra lá nas aulas de ondulatória, quando a gente falou que a velocidade de uma onda depende do meio? Então, eu estou falando para você, tem o som de uma guitarra que você está vendo ali no fundo. O som, ele se propaga em todas as direções com a mesma velocidade, tudo bem? Então são dois exemplos só para a gente entender uma aplicação prática desse assunto. Vem cá comigo então que a gente vai conversar e vai entender bem direitinho, vamos lá. Então, quando a gente fala de movimento uniforme, primeira coisa, se é movimento, quer dizer que o corpo está se mexendo, ou seja, ele possui velocidade. A velocidade é diferente de zero. E se ele é uniforme, significa para a gente que o valor dessa velocidade, ou seja, o módulo dela permanece sempre constante. Agora, a gente pode falar de alguns tipos de movimento uniforme, como por exemplo desse carro, que é em linha reta, então é um movimento retilíneo uniforme. Eu posso colocar, por exemplo, para você, essa bola girando, fazendo um movimento circular, sempre com o mesmo valor de velocidade. Esse é o movimento circular e uniforme. Eu posso colocar para vocês também um objeto fazendo um movimento como se fosse a espiral de um caderno, mas esse movimento não é chamado de espiral, e sim de movimento helicoidal e uniforme. Vamos anotar isso bem certinho então. Todos os três são movimentos uniforme, MU, a inicial, M de movimento, U de uniforme, então eu vou anotar para vocês que são movimentos uniformes. A diferença é na trajetória. O primeiro eu vou te dizer que é o movimento chamado de movimento retilíneo uniforme, o segundo é o movimento circular e uniforme, e o terceiro é o movimento helicoidal e uniforme. E o que eles têm em comum? Pelo fato de serem movimentos, a velocidade deles não é igual a zero. E pelo fato desses movimentos serem uniformes, eles possuem velocidade com módulo, ou seja, com valor constante. Agora, vamos fazer uma análise desse movimento uniforme. Imagina que essa pessoa está correndo ali para a direita. Então, vai acontecer o seguinte, conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai se encontrando cada hora num local diferente, ou seja, a posição dela vai mudando com o passar do tempo. Vamos supor que ela está se deslocando com velocidade igual a 5 metros por segundo. Vamos analisar o que significa esses 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, matematicamente, é a mesma coisa do que 5 metros dividido por 1 segundo, que também é a mesma coisa do que 10 metros dividido por 2 segundos, que é a mesma coisa do que 15 metros dividido por 3 segundos, e assim por diante. Ou seja, dizer que a velocidade é 5 metros por segundo quer dizer que em 1 segundo ela vai andar 5 metros, só que em 2 segundos ela vai andar 10, em 3 ela vai andar 15 e assim por diante. Então vamos supor que a gente coloque o eixo das posições ali embaixo e que no começo ela está aqui na posição 10 metros. O que a gente sabe? A gente sabe que em 2 segundos ela vai andar mais 10 metros, ou seja, em 2 segundos ela vai andar 10 metros. Então, depois de 2 segundos, ela vai chegar nessa posição, que é a posição 20 metros, e assim por diante. Conforme o tempo vai passando, a posição também vai mudando. Então, a gente pode dizer que no movimento uniforme, a posição depende do tempo. E aí a gente vai escrever uma equação ou uma função horária, chamada de função horária das posições. Por que das posições?
é das posições, porque a posição está mudando, e a gente chama de função horária, porque a posição muda com o passar do tempo. E a função horária das posições no movimento uniforme é para a gente a equação S igual a S0 mais V vezes T. E quando a gente fala função horária, a gente está dizendo o seguinte, que conforme o tempo passa, a posição que essa pessoa está vai mudando, ou seja, ela estava primeiro na posição 10 metros, passou pela posição 20, pela posição 30 e assim por diante. Então a gente vai dizer que o nosso S é a nossa posição, o nosso S0 é a nossa posição inicial, o V é a velocidade com a qual o corpo se desloca, e T é o tempo. Agora há pouco, quando eu mostrei essa figura, eu tinha dito para a gente considerar que a velocidade com a qual essa pessoa corre é de 5 metros por segundo. Vamos montar então aqui, como exemplo, a nossa função horária das posições. Então, a posição S é igual a posição inicial S0. É só a gente olhar para a figura e ver a posição inicial. A posição inicial é a posição 10 metros. Então, eu vou escrever aqui 10. Mais a velocidade. A velocidade é 5 metros por segundo. E como ele está se movendo a favor do eixo das posições, a gente sabe que essa velocidade realmente é positiva. Então, a gente vai dizer que a velocidade é 5 vezes o tempo t. E essa é a nossa função horária das posições. Ela diz para a gente qual é a posição daquela pessoa que está correndo em função do tempo. Isso quer dizer para a gente que, para qualquer tempo que eu coloque aqui, eu vou achar a posição em que a pessoa se encontra. E vamos usar todas essas informações que a gente acabou de estudar para resolver exercício. Exercício número 1. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e t em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após. A função horária que ele deu é S igual a menos 40 mais 80t. E a pergunta foi, o automóvel passa pelo quilômetro zero após, e pelas respostas, a gente sabe que ele quer descobrir o tempo. Agora, olha só, quem é esse quilômetro zero? Esse quilômetro zero é a posição S, que é a posição final. Então, eu vou pegar a equação no lugar do S, vou colocar o quilômetro zero. Então, vamos lá. Zero é igual a menos 40 mais 80t. Esse menos 40 eu posso escrever do outro lado mais 40. Então vai ficar 40 é igual a 80t. E aí o t fica igual a... Esse 80 está multiplicando t, eu posso escrever ele dividindo 40. Então t é igual a 40 dividido por 80. E aí a gente conclui que t é igual a 40 dividido por 80, 0,5. E como ele disse no enunciado, o tempo é dado em horas. Portanto, eu vou dizer que t é igual a 0,5 horas. Por isso, a nossa resposta é a letra C. Agora, eu quero fazer com vocês uma análise extra que a questão não perguntou, mas a gente precisa saber interpretar, que é o seguinte. Foi dado que a função horária diz que S é igual a menos 40 mais 80t. E a gente sabe que a função horária das posições é que S é igual a S0 mais VT. E a questão podia ter pedido para você duas informações. Uma delas, a posição inicial. E a outra informação, a velocidade com a qual o carro se desloca. Posição inicial. A posição inicial é o nosso S0. E se a gente olhar na equação, o S0 é aquele termo que não multiplica o t. Ou seja, a nossa posição inicial, S0, é a posição menos 40. Detalhe, eu não posso esquecer da unidade. E foi dito no enunciado que o S é dado em quilômetros. Então, o nosso S0 é a posição menos
40 km. Lembrando que o menos só quer dizer que é uma posição 40 km antes da origem. E a nossa velocidade é o v. Se a gente olhar para a equação, a velocidade v é o termo que multiplica o tempo. E o termo que multiplica o tempo vale 80. Portanto, a velocidade é igual a 80. E olha só, como S é dado em quilômetros e o tempo é dado em horas, eu posso dizer para você que a velocidade é dada em quilômetros por hora. Como eu te disse antes, essa informação e essa não foram pedidas nessa questão, mas é importante que a gente saiba achar, tudo bem? Exercício 2. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e, só então, estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos a um marco na estrada com indicação D. Vamos anotar algumas informações importantes. A gente tem ali a Marta e o Pedro. A Marta viaja a 80 km por hora. Então, vamos anotar aqui que a velocidade da Marta é 80 km por hora. Aí o enunciado diz o seguinte, que quando ela estava no quilômetro 10, ela ficou sabendo que o Pedro tinha se atrasado e só então é que ele estava passando pelo marco zero. Ou seja, quando ele estava no zero, ela já estava na posição 10. Por isso que a gente vai dizer o seguinte, que a posição inicial da Marta é a posição 10 km. Agora, o Pedro, que estava na posição inicial do Pedro é a posição 0, porque ele disse ali que o Pedro estava passando pelo marco zero, e o Pedro vai fazer a viagem com uma velocidade de 100 km por hora. Então, a velocidade do Pedro é igual a 100 km por hora. E a questão quer saber da gente o seguinte, qual é o marco da estrada, ou seja, qual é a posição em que eles vão se encontrar? Pessoal, e olha só, esse tipo de exercício aparece demais para a gente em prova de vestibular. Quando a questão fala sobre o encontro, quer dizer que dois móveis vão se encontrar indo em sentidos contrários ou no mesmo sentido quando um alcança o outro, independente. Se eles se encontram, quer dizer que eles estão no mesmo lugar, na mesma posição. Então, qual é a nossa conclusão? Que no instante do encontro, S do Pedro é igual ao S da Marta, ou seja, as posições são iguais, tá certo? E vamos usar isso para resolver o exercício. Vem aqui comigo. Eu vou desenhar para vocês então essa situação para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Aqui tá para a gente então a posição inicial da Marta, que é a posição 10 km, e aqui tá para a gente a posição inicial do Pedro. Como a velocidade do Pedro que está atrás é maior do que a velocidade da Marta, é natural que ele consiga alcançar a Marta. E aí vai chegar um local, um ponto, onde vai acontecer o encontro. E no encontro a gente pode dizer o quê? Que a posição final do Pedro é igual à posição final da Marta. E para isso, a gente precisa saber escrever a função horária para o Pedro e para a Marta. Então vamos lá, a gente sabe que a função horária é S é igual a S0 mais V vezes T. Então a função horária da Marta é igual a posição inicial da Marta. A posição inicial foi dada para a gente, que é a posição 10 km. Então vamos anotar aqui 10 mais velocidade da Marta. Foi dado para a gente que a velocidade dela é 80 km por hora. Então vamos colocar aqui 80 vezes T. Essa é a função horária da Marta. Agora, a função horária do movimento do Pedro é igual a S0, posição inicial do Pedro. Foi dado no enunciado para a gente que é o marco 0 km, ou seja, o S0 é 0. Eu posso colocar 0 ou posso não colocar nada. Seguindo,
A velocidade do Pedro foi dado no enunciado que a velocidade do Pedro é 100 km por hora. Então, vamos anotar aqui, 100 vezes t. Agora você vai me perguntar, Coelho, mas eu não preciso diferenciar o tempo da Marta e o tempo do Pedro? Não, não precisa não, porque a gente começou a contar o tempo a partir do momento em que a Marta estava na posição 10 e o Pedro estava na posição 0. E daí em diante, os dois estavam em movimento ao mesmo tempo. Agora, como a gente acabou de ver, no encontro as posições são iguais. Então, eu vou dizer para vocês que no encontro a posição do Pedro é igual à posição da Marta. Posição do Pedro está aqui, ó, 0 mais 100 vezes t. Eu vou colocar direto para vocês aqui 100 vezes t. É igual a posição da Marta. A posição da Marta é 10 mais 80t. Então, eu vou anotar para vocês 10 mais 80t. Seguindo, esse 80t, eu posso escrever ele do outro lado negativo. Aí vai ficar para a gente 100t menos 80t igual a 10. Daí vai ficar para a gente 100t menos 80t, 20t, igual a 10. E aí t é igual a... Esse 20 está multiplicando t, eu posso escrever ele dividindo do outro lado. E aí fica 10 dividido por 20, t igual a 0,5 horas. Aí a gente achou que demora meia hora para os dois se encontrarem. Mas não foi isso que a questão perguntou. A questão perguntou qual é a posição do encontro. Mas olha que interessante. Se eu sei que demora meia hora para eles se encontrarem, eu posso vir aqui e colocar essa meia hora. Só um detalhe. E se eu resolver usar a outra equação? Poxa, como a gente partiu do pressuposto que no encontro as posições são iguais, usando qualquer uma das duas equações, eu tenho que obrigatoriamente encontrar a mesma resposta. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com as duas? Eu vou fazer primeiro um teste com essa equação. Então eu sei que a posição da Marta é igual a 10 mais 80t. Então eu vou dizer que a posição da Marta no encontro é igual a 10 mais 80 vezes o t no encontro. E o t no encontro a gente sabe que vale 0,5 horas. Então eu vou colocar aqui 0,5. A posição da Marta no encontro é igual a 10 mais 80 vezes 0,5 é 40. Então, a posição da Marta vai ser 10 mais 40, vai ser na posição 50 km. Agora vamos fazer um teste? Vamos fazer a mesma conta usando a equação da posição do Pedro em função do tempo? Olha só, a posição do Pedro em função do tempo é igual a 0 mais 100t. Então, a posição do Pedro em função do tempo é igual a 0 mais 100 vezes o tempo, que a gente sabe que é meia hora. Então, eu vou anotar aqui 0,5. Com isso, a gente acha que a posição do Pedro no encontro é igual a 100 vezes 0,5, vai dar 50 km. E olha que interessante, a posição da Marta e a posição do Pedro são iguais no momento do encontro, que foi o que a gente definiu no começo da resolução. Por isso que a nossa resposta é a letra D. Pessoal, e com isso a gente encerra a nossa primeira aula de movimento uniforme. Na aula que vem a gente segue com esse assunto, tá certo? Tchau e até a próxima aula.